Amém. Vamos abrir em Filipenses 4,15. Paulo foi um dos que mais viajou, o apóstolo Paulo. Também é um dos que mais conhecia o Velho Testamento. Foi aqueles que mais viagens fez, que Deus preparou para ele. E teve em vários lugares, na Grécia, na Turquia, Itália, Espanha, em vários sítios daquele mundo conhecido na altura, ele esteve. E ele reparava que havia igrejas que faziam diferente das outras. E essas prosperavam mais do que outras. E vamos ver aqui em Filipenses 4,15: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste necessário a Tessalónica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Eu estava a dizer que esta igreja dava para o ministério. E o apóstolo Paulo menciona na carta que está a escrever para eles próprios, menciona isso e menciona a bênção para as suas vidas. Porquê? Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. As árvores não crescem sozinhas. As árvores têm de ser semeadas para elas crescerem. As coisas não acontecem sozinhas. Até pode acontecer uma árvore nascer sem ter sido semeada. Pode abençoar alguém, pode abençoar. Mas não foi provocado. Isso quer dizer que a vida da pessoa não sabe para onde é que vai, nem o que é que vai dar, e se vai resultar ou não vai resultar. Mas quando a pessoa sabe o que fez, sabe o que é que vai acontecer. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Que ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Que ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Que ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino. Sabemos que tu nos vais dar de volta e nos vais abençoar de volta tudo aquilo que nós temos semeado. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar-se, por favor. Então vamos abrir em Efésios 6:11. Efésios 6:11. Eu quero falar sobre algo que Deus hoje me colocou no coração. Algo que eu estava a pensar, porque todos nós temos coisas que queremos vencer na vida. Coisas que não estão a correr bem, que não estão certas, não estão conforme a vontade de Deus nas nossas vidas. E nós temos a promessa de Deus para as nossas vidas, mas mesmo assim não está a correr como devia correr, como Deus diz. Então o que é que devemos fazer?
E Deus me deu um título que se chama Como Vencer. E depois me começou a mostrar os erros que nós cometemos por não estarmos a vencer. Ou antes, por estarmos a cometer esses erros, não estamos a vencer. A primeira das coisas que ele mostrou foi com quem temos que lutar. E por isso estamos aqui em Efésios 6:11, e ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero realçar aqui astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu agora, antes de continuar, eu quero ler depois o versículo 13, mas estas são as astutas ciladas do diabo. Colocar pessoas à nossa frente para nós julgarmos que é contra elas que temos que lutar. Muitas vezes é um vizinho que nos fez mal, é alguém que nos está a fazer mal, sei lá, às vezes até familiar, outras vezes até outra pessoa qualquer que nos está a fazer algo que não é bom para as nossas vidas. E nós apontamos as nossas armas, a nossa oração, por vezes, contra essa pessoa e não contra o diabo que está a manobrar essa pessoa contra. Ao fazermos isto, ao nós lutarmos contra a pessoa, nós não vamos vencer. Estamos a cair na astuta cilada do diabo. E não vamos vencer. Porque estamos a lutar contra a carne e o sangue. Algo que Deus não quer que nós façamos. Quem é que é de carne e sangue? Eu não sei se você te reparou, alguns não parecem ser de carne e sangue, mas são. Todas as pessoas que você vê são de carne e sangue. Então diz, eu vou ler outra vez, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Pois diz para que é que nós devemos lutar contra quem? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pois no versículo 13 diz, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firme. Nós perdemos na vida cada vez que lutamos contra pessoas. Você pode me dizer, mas você não sabe o que me fez. Não sabe o que é que me está a prejudicar. Você não percebeu ainda. Você não percebeu ainda que cada vez que você luta contra uma pessoa, você não está a perdoar essa pessoa. E Deus diz, se vocês não perdoarem os homens, eu não vos perdoo a vocês. Isso quer dizer que você está numa maldição contínua. E você não vai vencer. Não vai vencer. Não pense que você conseguir dar esta volta, aquela volta, você conseguir fazer isto ou aquilo ou outro, você pensa que vai vencer. Não esqueça, você não vai vencer. Você está fora, completamente fora da vontade de Deus. E estando fora, completamente fora da vontade de Deus, você não vai vencer. Eu sei e eu reconheço que às vezes é loucura. Nós estamos a ver pessoas a combater contra nós, a criar-nos problemas à nossa frente. E Deus diz para nós não lutarmos contra elas. Foi mesmo que Jesus disse, quando te baterem numa face, ofereça outra. Mas é loucura. Pois é. Mas é para nós vermos e podemos ver a glória de Deus nas nossas vidas. Jesus venceu não lutando contra homens, mas lutando contra o diabo. E por isso ele foi crucificado para que vencesse na cruz pelo seu sacrifício. Então entendemos que não devemos lutar contra pessoas. E alguns estão a pensar assim, vai ser difícil.
Eu sei. Ainda hoje Deus me dizia uma coisa. Eu dizia, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. Porque há coisas que não estão bem em mim. Ele mostrou e disse, deixa de ver certas coisas e tudo vai parar. E assim, deixa de ver certas coisas. É. Há coisas que tu vês que te impulsiona contra a revolta, contra a raiva, contra a injustiça. Tu tens de parar de ver isso. Isso está a influenciar a tua vida de uma forma que tu não pensas nem sonhas. Mas se parares de ver, para de haver influência, vai tudo desaparecer. Às vezes nós temos no nosso pensamento essas pessoas que nos fizeram mal e está na cabeça e não para de estar. E não, eu aconselho, eu faço o que eu fiz porque resultou. Quando eu apanho circunstâncias onde está assim, sabe o que é que eu faço? Eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Eu declaro o nome da pessoa e digo, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. E depois sabe o que é que eu faço? Mas mesmo assim não chega, não é o suficiente. Eu começo a orar por ela, a dizer, Pai, eu abençoo esta pessoa em nome de Jesus. Eu sei que tu estás a cuidar dela e estás a fazer o melhor para ela no nome de Jesus Cristo. Bem, provoca uma revolução dentro de cada um de nós, de tal forma que para tudo. Porque sabe porquê? Porque o diabo que está a utilizar essa pessoa contra nós e contra outras pessoas, quando ela começa a ser abençoada, ele perde o controle. Então ele não quer isso. Ou pessoas realmente que eu orei que estavam contra mim, ficaram ao meu favor. Acredita em mim, é inacreditável o que acontece. Aquelas pessoas que nos tentam prejudicar, que nos tentam, de repente mudam por completo e ficam a nosso favor. É de ficar de boca aberta. Porquê? Pois só o poder de Deus pode fazer. E quando você se rende ao poder de Deus, as coisas começam a acontecer. Você deixa de lutar contra a carne e o sangue e começa a usar o poder de Deus, a oração, aquilo que Deus lhe concedeu, o privilégio que Deus lhe deu por ser filho de Deus, de poder orar. E as coisas começam a mudar radicalmente na sua vida. Aqueles que eram contra si deixam de ser contra si. Aqueles que mesmo assim tentam virar-se contra si, Deus agarra neles e está na altura de sair daqui. Mas Deus sabe. Por isso é que ele diz, minha é vingança, eu retribuirei, eu farei justiça, diz Deus. Não somos nós que temos que fazer. Quando aceitei Jesus, eu comecei a ver o Evangelho, a conhecer o Evangelho, então eu queria que toda a gente conhecesse o Evangelho que eu queria. Eu cheguei a falar a algumas pessoas, mas alguns deles não, e depois debatiam-se comigo e eu lutava com eles, em defesa de Deus. Mas para quê? Para quê? Será que Deus precisa de defesa? Não, não precisa. Um dado pastor, foi uma reunião de homens, uma reunião em que estava de uma determinada profissão, que eu não vou mencionar, mas ele esteve nessa reunião, e nessa reunião ele foi convidado, e foi um jantar, e ele estava no jantar. E como ele estava lá, e eles sabiam que ele era um homem de Deus, eles começaram a fazer coisas, a fazer chacota, a fazer brincadeira e tal, e não sei o quê. E ele, de vez em quando, esse pastor, sabe o que é que fazia? Dizia versículos bíblicos. Todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. E depois continuava a comer. Ele só dizia versículos bíblicos. Ele não fazia mais nada, não falava nada, não defendia nada, só dizia versículos bíblicos. À medida que ele ia dizendo os versículos bíblicos, maior discussão criava. E ele continuava a comer. Passado um bocado,
Dizia outro versículo bíblico. E eles outra vez viravam-se todos, uma grande confusão e tal, e ele continuava a comer. Quando chegou ao fim, agradeceu e foi-se embora. Por causa daquilo que ele fez. Por causa de ele só dizer versículos bíblicos e não se defender, não defender a Deus, não fazer nada, desse grupo todo, 2 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Acredita em mim. O que é importante não é defender Deus, porque Deus se defende Ele próprio. Mas o que é importante é conquistar pessoas para Jesus Cristo. E isso aconteceu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não vamos fazer as coisas como nós pensamos ou como nós fazíamos antes, porque não resultam. Você agora está com Deus. Você é uma nova criatura. Tudo mudou, tudo se fez de novo. E agora você tem que depender do poder de Deus, que é muito superior àquilo que você pensa ou sonha. E utilizando o poder de Deus, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai vencer. Agora que você já percebeu, eu creio, que ouviu, que eu disse, e que já percebeu que não é contra os seus colegas, que não é contra os seus patrões, que não é contra os seus familiares, que não é contra todas as pessoas à sua volta, mesmo aqueles que vão no trânsito, e começam a ofendê-lo e tudo mais. Eu lembro-me mesmo, acho que até antes de aceitar Jesus, gritavam comigo quando eu ia a conduzir, por qualquer motivo, sei lá, às vezes, infelizmente, por as neiras que eu fazia, e eu virava-se, abria o ouvido e dizia, Deus te abençoe. Agora, quando eu faço as neiras, eu peço desculpa. Porque realmente eu fiz as neiras. Mas entenda uma coisa, não importa quem são as pessoas, não importa o que lhes estão a fazer, importa sim que você é um filho de Deus e que você vai vencer a circunstância que está a acontecer na sua vida, mas vencendo, fazendo as coisas que Deus diz para fazer, não fazendo as coisas que o mundo faz, que toda a gente à sua volta faz. Porque ao você não retaliar fisicamente, mas retaliar no espírito, as pessoas quebram por completo. Porque é Deus que vai operar. É Deus que vai operar. Não somos nós. Não somos nós que vamos agarrar e tentar endireitar pessoas porque esquece. Isso é impossível. Não, eu vou começar a dar-me com esta pessoa e esta pessoa vai mudar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. Só que quer ajudar uma pessoa, seja ela qual for, ore por ela. Abençoa, ore por ela. E a maior revolução vai se dar na vida dessa pessoa. Eu, quando aceitei Jesus, foi uma pessoa que me levou à igreja. Mas alguém tinha orado por mim para que eu fosse à igreja. E eu não sabia disso. Até o dia que eu aceitei Jesus, eu cheguei à casa da minha mãe e eu disse, olha, fui de uma igreja assim e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando eu disse isto à minha mãe, a minha mãe olhou para mim e disse, olha, o teu bisavô deixou-te uma coisa. Um bom bisavô deixou-me uma coisa. E foi buscar. E era uma Bíblia, só com o Novo Testamento. E os Salmos. Eu quando olhei para a Bíblia, eu então percebi. Meu bisavô tinha orado por mim. Há montes de anos atrás. Não pense que você está em Cristo porque aconteceu, por
Não, alguém orou por si. E se você orar pelos outros, mais gente vai vir a Cristo. A sua oração é que faz a diferença. Não é os seus atos, não é as suas palavras, é a sua oração é que faz a diferença. Não, mas eu estou a fazer isto, eu estou a abençoar este, eu estou a abençoar aquilo, eu estou a ajudar este, eu estou a ajudar aquele, eu creio que eles vão a Cristo. Ouça, a sua oração vai fazer a diferença completa na vida dessa pessoa, em todas as áreas da vida dele, se você orar por ela. O seu maior poder, ouça, não é as suas palavras, é a sua oração. Esse é o seu maior. Quando você reconhece e começa a praticar, você entrou no maior poder que este planeta conhece. A oração santo. Torne-se verdadeiramente um filho de Deus. Mude a sua forma de atuar e seja abençoado no nome de Jesus. Você vai vencer. Garantidamente vai vencer. Porque você está a fazer as coisas corretas. Você não está a lutar contra a carne e o sangue, mas está, sim, a lutar contra o diabo. Entenda uma coisa. Na sua força física, você não conseguiria lutar contra qualquer demónio. Não conseguiria lutar contra o diabo. Entende? Mas Deus nos revestiu a cada um de nós. Aqueles que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos revestiu a cada um de nós com autoridade. A autoridade nos dada no nome de Jesus. É impressionante, eu quero-vos realçar aqui uma coisa. É impressionante que os demónios não conseguem ouvir a palavra de Jesus. Eu estive perante uma pessoa que estava endemoniada, estava possessa de demónios, e só ao mencionar a palavra Jesus foi o suficiente para desengatear uma manifestação, porque o diabo não gosta da palavra Jesus. Por isso é que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E ao você usar o nome de Jesus, a maior bomba atômica cai sobre a terra. Os demónios não aguentam que a palavra de Jesus. Você não tem de lutar contra a pessoa. Tem que lutar contra o diabo que está a usar as pessoas contra. Então, da próxima vez, quando alguém se levantar contra si, você vir-se, quando estiver sozinho, e diz: Satanás, que estás a usar essa pessoa contra mim, eu ordeno que pares agora mesmo todas as tuas manobras contra a minha vida, no nome de Jesus. Sabe o que é que você acabou de fazer? Acabou de tirar todas as armas que essa pessoa tinha contra si. Ela ficou desarmada. Aquilo que o diabo falava à sua mente, por usar palavras para o ofender, de usar de artimanhas para tentar coisa, ela isso para tudo. E a pessoa, por si própria, não consegue fazer a maldade. E então você continua a orar para essa pessoa. E eu creio que se você continuar a fazer isso, aquilo que era usado contra si, agora vai começar a ser usado por Deus, no nome de Jesus. Eu creio que todos que estamos aqui, todos que estão a ver estes vídeos, você quer vencer. Esta é a primeira parte, você perceber. Porque se você não passar esta primeira parte, não mudar a sua atitude perante a vida nesta parte, nem vale a pena ir para as outras, porque você já não vai vencer. Você se me disser assim é difícil, e eu lhe direi, eu sei que é. E você vai dizer, mas eu estou a olhar com os meus olhos, eu estou a ver é aquela pessoa que me está a magoar. Sim, eu sei. Mas não fui eu que escrevi a Bíblia, foi Deus. E Ele diz, para nós não lutarmos contra a carne e o sangue, ponto final. Então você não tem que lutar contra a carne e o sangue, ponto final. Entendeu?
Vamos abrir em Marcos 11, 22. Depois de você perceber, entender e não fazer, e começar a orar para as pessoas, está na altura de você elevar, assim como fosse uma escada. Você subiu o primeiro degrau, está a vencer nesse degrau, e agora tem que subir outro degrau para se tornar um vencedor em todas as áreas. E como é que você faz isso? Sempre, sempre, sempre. Vou voltar a dizer, sempre pela oração. Você não vai vencer trabalhando mais aqui ou ali, porque você pode estar a trabalhar até em vão. Pode estar a trabalhar e não dar frutos. Mas se calhar há coisas que você pode fazer, que Deus o pode mostrar como fazer, que vão dar mais frutos que outras. Há áreas que nós precisamos vencer nas nossas vidas. Há coisas que às vezes o diabo monta contra nós que nós precisamos de vencer. E Jesus deu um exemplo aos discípulos quando passou por uma figueira e viu que a figueira não tinha frutos e vira-se e disse: ninguém mais coma de ti. E no dia a seguir, quando passaram Pedro, apóstolo Pedro, ouviu e viu que a figueira secou. E disse: Senhor, a figueira que tu falaste contra ela, que tu amaldiçoaste, ela secou. E eis a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. O que é que ele estava a tentar dizer? Tende fé em Deus que aquilo que vocês falam tem poder. É impressionante, antes de eu ler, porque grande parte de vocês já conhecem este versículo bíblico que eu vou ler a seguir, antes de eu ler, eu quero que você entenda uma coisa. Existe um poder tremendo naquilo que nós acreditamos e quando nós falamos. É de tal forma, quando você sente uma dor, um problema, e você começa a falar esse problema e a acreditar nele, esse problema não só se estabelece na sua vida, como aumenta. Porque você está a acreditar nele. É algo que você acredita que está a acontecer na sua vida. O mesmo acontece ao contrário. Quando você acredita na palavra de Deus e crê que o problema não é maior que Deus o pode abençoar e libertar. E então chegamos ao versículo 23, porque na verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Não pode haver dúvida no seu coração. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Depois diz no 24, por isso vos digo, tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que pedires, orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Antes de eu continuar a falar sobre esta passagem, eu quero... Deus tem muito cuidado com as coisas que fala. É impressionante o que ele faz. Veja o que está escrito no 25 e 26. Porque apesar de Deus declarar a bênção, depois diz logo a seguir, e quando estiveres orando, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porque vós não perdoares, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Isto quer dizer que o versículo 25 e 26 condiciona tudo o que nós vamos fazer no 23, 24. Se você não perdoa alguém, nem vale a pena pedir alguma coisa a Deus. Esqueça. Você já está amaldiçoado. Porque se Deus não nos perdoar, nós estamos amaldiçoados.
Quando Deus me mostrou o título, Ele me mostrou que nós temos que perceber que há coisas na nossa vida que atrapalham a vitória. Uma delas é não perdoar. Outra delas é lutar contra pessoas e não lutar contra o mundo, no mundo espiritual. Nós depois, não, mas eu quero vencer. Mas você não vai vencer porque não está a fazer as coisas corretas. Eu sei que alguns de nós andamos muito tempo neste mundo e por andar muito tempo neste mundo estávamos habituados a fazer as coisas à maneira antiga. Quando faziam assim, é olho por olho, dente por dentro. Fizeste-me assim, agora eu vou-te fazer assim. Agora fizeste-me assim, eu vou-te fazer assado. Passam a vida toda tentando vencer uma coisa que não há vitória. E Deus diz, não é assim que vences. Se queres andar comigo, não é assim que vences. Ora, mas depois de você não lutar contra a carne, de vocês perdoar toda a gente, chegamos ao versículo 23, porque em verdade vos digo, qualquer que disser, então é preciso palavras, é preciso dizer. Se você está calado, nada acontece. Não sei se não sabia. Vocês experimentem ir a um restaurante, é só um teste. Experimentem ir a um restaurante, sente-se para comer, traz-lhe a emenda e você não diga nada. Nada. Vai ver o que é que você vai comer. Eu aposto que é nada. Você percebeu? Na sua vida espiritual acontece exatamente o mesmo. Se você crê, você fala. Se você fala, você recebe. No entanto, você está a falar... Ouça bem isto. Você está a falar palavras. Está numa igreja, estão a orar, e glória a Deus, estamos a vencer, vamos vencer, todas as coisas já estão resolvidas no nome de Jesus, eu estou a vencer no nome de Jesus, mas você sai fora da igreja. Eu já estou a dar exemplo da igreja, porque às vezes na igreja parece que as pessoas se transformam. As pessoas na igreja são os santinhos e às vezes fora da igreja, Deus nos acusa. Mas você chega lá fora e diz, ai, coitado de mim, isto tudo me acontece, tudo coisa. Então, o que é que você, tudo que acabou de orar, vai cortar tudo com as suas palavras. Vai tirar tudo, porque você acredita mais na maldição do que acredita na benção. E tudo onde você crer, tudo que você crer, onde você acreditar, aí está a sua fé. E se você acredita e fala, é isso que vai acontecer na sua vida. Você está-me a ouvir? Deus está aqui a dizer, porque em verdade você diz, ergue-te e lança-te no mar. Quer dizer, falar a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Mas se você fizer a contar, não te ergas e não levantes para o mar, porque eu não acredito que isso possa acontecer. Sabe o que é que vai acontecer? Exatamente o que você disse. Ou você agarrou e leu e diz, não, ergue-te e lança-te no mar. Que seja feito assim na minha vida, no nome de Jesus. Mas depois você... Quando está descontraído, quando está à vontade, você diz, eu não acredito que isto vá funcionar. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E eu vou-lhe contar outra coisa. Você deve ter ouvido já que atos falam mais alto que palavras. Agora eu vou-lhe dizer uma coisa. Se você ora sobre um determinado assunto, se calhar vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que eu já contei isto que aconteceu comigo, mas eu agarrei e queria fazer uma reunião num determinado sítio na Câmara, numa determinada Câmara. Queria fazer uma reunião lá. Não me disseram nada, mas uns dias antes, 2 dias antes de ter a reunião, disseram-me que eu não podia fazer lá. E eu disse que não podia ser, em cima da hora, que não podiam ter dito. Se eu há mais de um mês que eu tinha perguntado se poderia fazer e que eu acredito que a comunicação chegou, porque é que só 2 dias antes é que me dizem que não. Pronto. Mas, porque é que eu estou a dizer que atos falam mais que palavras? Porque eu estava nesse dia, exatamente nesse dia, eu estava num sítio a comprar material para essa reunião. Material de som,
para essa reunião. Material que eu sabia que não tinham e o que eu iria precisar. Era algum dinheiro que era incluído, que era preciso gastar, algum valor, e não era pouco. E eu estava lá, e estava-me a dizer que eu não podia fazer a reunião. Eu podia, naquela altura, pronto, então não posso. Eu não comprava. E então estava a destruir a minha fé e a minha confiança em tudo o que eu orei. E estava a dizer, não vai resultar. Não vai dar. Pouco importa o que eu manifestasse. Os meus atos falam mais que as minhas palavras. E eu fiz o contrário. Eu cheguei lá, comprei tudo o que eu precisava. Depois comprei tudo, meti dentro do carro. E quando estava dentro do carro, voltaram-me a telefonar e disseram-me que não. E eu dizia que sim. Foi uma conversa de loucos. No dia a seguir, telefonaram-me a dizer que sim. Quem é que venceu? Deus. Deus vence sempre. Agora, se você orou por alguma coisa, e você agarra e começa a arranjar também uma segunda hipótese, você não está a confiar no que orou. Você está em dúvida. Porque se você confiar na oração que fez, naquilo que você orou, você não precisa fazer mais nada. Por muita loucura que pareça, por muitas coisas que digam, por muita coisa não dá, não vai resultar, esqueça. Você orou, você garantidamente vai receber. Diz aqui, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Não pense você assim, se isto não resultar, eu tenho esta solução, segunda, esta hipótese. Pronto, eu faço assim. E se você não está a acreditar em nada que orou, você está a estragar tudo o que orou. Você está-me a ouvir? Com Deus não existe soluções de segunda. É o que você orou, é o que você orou, e é o que você orou, e acabou. Se você agarra, está a orar todos os dias, eu creio, Pai, que se vai fazer assim, glória a Deus, e eu não sei o quê, glória a Deus, e você deixa dentro de si alguma dúvida, você não a expulsa, e você começa a arranjar, bem, se isto não resultar, é melhor tentar fazer assim para me tentar livrar desta ou daquela forma. Você está a dizer, Pai, desculpa, mas eu não acredito em ti. Eu não acredito que tu és poderoso o suficiente para resolver o meu caso. Quer que seja sincera, eu vou-te ser muito sincero. Agarre numa corrente, ata à volta do pescoço, menta uma pedra, aquelas bem grandes, e mande-se ao mar. Você não está a acreditar em Deus. Neste mundo, não acreditando em Deus é uma loucura. Você pensa porque vai conseguir vencer, porque você está a fazer assim ou assado? Ou você acabou de nascer agora, ou então é muito ingênuo. Sabe porquê? É que eu lhe mostrar. Primeira de Coríntios 15, 57. Eu quero que você perceba o que é que Deus diz para nós. 1 de Coríntios 15, 57. Nós temos que perceber de quem vem a vitória. Nós temos que perceber que, apesar de estarmos neste planeta, não estamos cingidos, não dependemos do como está o vento, como está o mar, como está tudo mais. Vemos, por exemplo, de Jesus. Jesus estava dentro de um barco a dormir e levantou-se uma grande tempestade. E depois foram acordar Jesus. Jesus levantou-se e disse, mandou aquietar o vento e o mar e tudo parou. Portanto, não estamos sujeitos
ao tempo, não estamos sujeitos ao que as pessoas pensam que podem fazer contra nós. Acreditem em mim numa coisa, cada vez que eu vejo pessoas no planeta Terra a dizer eu tenho poder, a mim só me dá vontade de rir. Cada vez que eu vejo alguém, eu faço, eu aconteço, coisa, a mim, desculpem, só me dá vontade de rir. Porque essa pessoa não conhece Deus. Essa pessoa não sabe o poder que Deus é capaz de fazer e se ele se julga que está por cima, prepare-se, porque a sua queda é iminente. A sua queda vai acontecer. Versículo 57 diz, 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olhem lá para mim. Mesmo você aí que está a ver, olhe para mim. Quem é que nos dá a vitória? É o mundo? É as coisas? É as pessoas? Não. É Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. É Deus que nos dá a vitória. Por isso é que eu me rio cada vez que alguém se levanta e diz eu faço, eu aconteço, eu coisa. Eu peço desculpa. Eu às vezes eu sei que eu não devo rir. Mas eu já no meu trabalho eu tinha essa mania. Quando me diziam eu faço e aconteço, eu começava-me logo a rir. Eu não conseguia controlar o riso. Eu vou-te fazer, eu faço, eu aconteço, eu começava-me logo a rir. Logo. E isso enfurecia mais a pessoa. Mas eu não conseguia conter. Porque eu dizia para comigo, ele é parvo, ele não sabe quem é que eu tenho. Ele não me conhece de lado nenhum e está a dizer isso. Ele não sabe que o maior de todos deste planeta, aquele que está neste planeta, o Espírito Santo de Deus habita em mim, o maior de todos. Quem é que pode alguma coisa contra mim? Você entende? Eu faço, eu aconteço. Não. Eu só me dá vontade de rir. Porque é Deus que concede a vitória. É Deus que me concede a vitória. Ouça, é Deus que lhe concede a si a vitória, não é os homens, não é as circunstâncias, não é o tempo, não é isto, não é aquilo, é Deus. E se Deus é por si, ninguém pode ser. E agora entenda uma coisa, desde que eu comecei a mensagem, se você está a fazer todos os pontos, e se não está a fazer, vai começar a fazer todos os pontos, acredita em mim, Deus está consigo. E se Deus é por si, ninguém se consegue levantar contra si. Podem vir até assim por um caminho, mas garantidamente vão fugir por 7 caminhos. Porque Deus é por si. E é Ele que concede a vitória. Não é nada, não é as circunstâncias, não é, não, vamos isto, não é nada. É Deus. É Deus. Você entende? É Deus que nos concede. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, depois de você ter orado, depois de você não lutar contra a carne e o sangue, mas lutar contra as hostes espirituais, a maldade nos lugares celestiais, lutar contra o diabo. Você resistir firme na fé, na confiança. Depois de você pedir alguma coisa a Deus e crer que é aquilo que se vai fazer, alguma coisa você tem que fazer a seguir.
para continuar e poder receber a bênção. Então o que é que nós temos que fazer? Vamos abrir em Romanos 10:10. Romanos 10:10. Uma das primeiras coisas que você tem que ter cuidado é ver como é que está o seu coração. Quando se semeia na terra, semeia-se, normalmente a terra é arada ou é cavada, é toda revolta para quebrar tudo o que lá houver, não é? A terra tem de ser mexida e depois de ser mexida é plantado. Mas quando se planta tem que se regar e tudo mais, mas depois pode acontecer que à volta daquilo que você semeou, que é aquilo que você quer colher, comecem a nascer ervas que vão tirar força à sua semente. Porque estão a tirar nutrientes para a sua semente. Então o que é que você tem que ir fazer? Tem que ir lá e ver se existe ervas. Se houver ervas, você tem que as arrancar pela raiz. Porquê é que eu estou a falar desta forma de agricultura? Eu vou-lhe explicar. Você não pode deixar na sua mente e deixar entrar no seu espírito qualquer coisa fora daquilo que você quer receber. Alguém chega ao pé de si e começa a dizer: não, isso não pode acontecer na sua vida por causa disto. Por causa ouça, vou-lhe dar sempre justificações e justificações que chega quer dizer, da nossa cintura até ao chão. Uma lista imensa de justificações. E se você se deixa isso entrar, começa a entrar a dúvida e aquilo que você iria receber perde força. E você não vai receber porque deixou a dúvida entrar. Então o que é que você tem que fazer? Quando algo ou lhe dizem alguma coisa, você até pode não dizer à pessoa, e convém que não diga, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas você vai dizer quando ficar sozinho: eu arranco todas estas palavras que foram ditas contra a minha vida, contra aquilo que eu quero receber, eu arranco da minha vida e eu declaro que Deus já me concedeu a tudo aquilo que eu orei no nome de Jesus. Você acabou de arrancar todas as ervas que estavam à volta da sua semente. Você começa a pensar e começa a ter dúvidas. Você tem que arrancar essa dúvida. E disse: eu arranco esta dúvida no meu coração, da minha vida. Deus já me concedeu aquilo que eu orei, no nome de Jesus. Um dado pastor disse uma vez uma coisa que eu achei muita piada. Ele lutava e considerava a dúvida, e é correto, eu acho que a maneira de ver é correto. Ele considerava a dúvida como fosse um demónio. E então expulsava a dúvida como expulsa demónios. Eu te ordeno que saias da minha vida no nome de Jesus. Como se expulsa demónios, ele expulsava a dúvida. Mas houve uma vez, ele estava quieto, tinha acabado de orar, estava à espera de receber a bênção que ele tinha orado, e ele virou-se e diz que ele começou a ficar preocupado, não está preocupado. Ele começou a ficar preocupado de não estar preocupado, de não poder receber aquilo. Quer dizer, ele estava preocupado por não estar preocupado. O diabo tenta arranjar todas as artimanhas possíveis para nos fazer desistir. Porque ele sabe, se nós tivermos a primeira vitória, ele sabe que é mais um que ele vai ter que lidar, que mais um que vai ter que anda com Deus e que não larga a Deus, mais um que vai vencer neste planeta, e é menos um que ele consegue derrotar. Por isso ele tenta levantar todas as pessoas, todas as informações, às vezes informações contrárias, outras vezes informações verdadeiras, outras vezes informações de mentira. Para quê? Para nos fazer desistir. Porque você sabe qual é a diferença entre aquele que vence e o que não vence? Eu vou-lhe dizer. É que o que vence não desistiu. Andou com Deus, sempre. Permaneceu em Deus, confiou em Deus, confessou Deus. Expulsou toda a dúvida. E o outro desistiu. Perdeu. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Com o coração você crê em Deus. Com o coração e com a boca você fala. É assim que se aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas é assim em tudo na nossa vida. Você crê no seu coração que algo vai realmente acontecer. Você confessa com a sua boca. E é isso que vai acontecer. Agora, até você receber na sua mão aquilo que você orou, você tem que continuar a confessar aquilo que é certo. Não arranjar soluções de segunda, não arranjar, se isto não resultar, eu vou por esta parte. Se isto não resultar, eu já tenho aqui um barco à espera. Se isto não resultar, eu vou fazer isto. Se isto não resultar, eu já tenho um emprego. Se isto não resultar, ouça. Isso são soluções de segunda. Você não está a crer em Deus. Você está a duvidar de Deus. Elias era um profeta de Deus. E Deus virou-se para ele e disse-lhe para ele, olha, vai e passa a tua capa por cima de Eliseu. Que ele seria profeta em lugar dele. Ele chegou lá, passou a capa dele por cima do coiso. Eliseu mal viu aquilo. Eu acho impressionante. Imediatamente ele viu o que é que aconteceu, ele percebeu o que é que aconteceu e sabe o que é que ele fez? Os bois que ele andava a arar a terra, ele era agricultor, ele estava a arar, ele vai de modas, agarrou nos arados, agarrou em tudo, queimou os bois e deu a carne. Quer dizer, se isto não resultar, eu não tenho hipótese. Portanto, eu tenho que fazer com que isto resulte na minha vida, eu tenho que fazer, por isso é que ele dizia, e Elias virava-se para ele, olha, fica aqui que eu vou ali. Ele disse, não, eu não deixei tudo e não vou contigo. Eu vou contigo para onde tu fores. Eu não te largo, eu deixei tudo. Várias vezes Eliseu vira-se para ele, olha, fica aqui que eu vou ali. Não, vive o Senhor e vive a tua alma que eu vou contigo onde tu fores. Eu não te deixo. E por causa dele fazer isso, ele foi abençoado e recebeu o dobro da unção. E fez os dobro dos milagres. Você está a entender? Muita gente diz assim, Deus não me está a abençoar. Deus não está a fazer isto. As coisas comigo, com Deus, não resultam. Mas você sabe porquê? Porque você não está a fazer resultar. Não é Deus. Ouça, Deus nos deu a cada um do planeta Terra, a cada pessoa do planeta Terra, deu o privilégio de poder ser chamado filho de Deus, se crer no nome de Jesus, porque Deus concedeu a cada planeta, a cada habitante do planeta Terra, lhe concedeu o privilégio que através da morte de Jesus na cruz, que ele pudesse ser chamado filho de Deus, aos que crerem no seu nome. Não foi só a nós que aceitámos Jesus, foi a toda a gente. Deus fez tudo para todos. Então, se fez tudo para todos, não nos dará também com Ele todas as coisas àqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador? Nós às vezes temos as formas de ver as coisas como do mundo e não como pela parte de Deus. Eu gosto muito daquela, de uma anedota que se conta. Até essa anedota era de um homem que estava num prédio muito alto, não sei quantos andares, muito alto, e olhava cá para baixo e as pessoas pareciam formigas. Depois foi começando a descer e ia olhando sempre lá para baixo. E as pessoas iam aumentando de tamanho, é claro, estava-se a aproximar do chão e ia-se ao tamanho. E houve uma dada pessoa que estava lá parada e não saiu do mesmo sítio. E ele foi vendo e foi reparando na pessoa. Quando chegou lá abaixo, bateu nas costas. Então, tudo bem? E ele olhou, o outro olhou para ele, mas eu conheço-te de algum lugar. Mas eu conheço desde pequenino. Deus nos conhece desde pequenino. Sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Mas nós conhecemos Deus.
reconhecemos o poder que Ele é capaz de fazer e o que é capaz de fazer. As coisas só acontecem grandes quando você depende completamente só e unicamente de Deus. Não das circunstâncias, não do que está a acontecer. Não, as coisas não estão a correr bem para o meu lado, até eu desisto. Hã? Hã? Você desiste, você vai perder. Você tem o maior de todos dentro de si, o que é que você precisa de mais? O que é que você precisa de mais? Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Usa da autoridade. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. É uma bênção. Nós percebermos aquilo que nós somos e a quem pertencemos, de quem somos. É uma bênção. Você vai ter vitória. É impressionante, porque Jesus disse num determinado momento e disse-nos assim: se vocês crerem em mim, crerem nas palavras que eu vos disse, farão coisas maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele estava a dizer: ouça, vocês vão fazer coisas maiores que daquelas que eu fiz. E só as que Jesus fez já é impressionante. Ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas dos mortos. No entanto, ele estava a dizer: se vocês acreditarem em mim, vão fazer coisas maiores. Então o que é que nos impede a cada um de nós fazer coisas maiores? Se o próprio Jesus nos disse a nós que iríamos fazer coisas maiores. Hebreus 10, 22. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados e de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando você pede alguma coisa a Deus, declara alguma coisa, para que um monte se levante e vá para um lado para o outro, você sabe porque é que vai acontecer na sua vida? Porque Deus disse que iria acontecer. Porque Deus confirmou que tudo o que pedis orando, creio que recebereste pelo beijo. Esta é a promessa de Deus. E Ele vai confirmar, porque fiel é o que prometeu. Ele vai confirmar na nossa vida. Não há nada que não possa acontecer. Se nós agarrarmos, fizermos todos os pontos que temos falado até agora. Agarrar, não lutarmos contra pessoas. Agarrar, tirar toda a dúvida da nossa mente. Falar aquilo que devemos. Confessar aquilo que devemos. E depois, retenhando firme a nossa confissão, porque fiel é que Ele prometeu. Nós temos que ficar até o fim, retenhando firme a nossa confissão. Quer dizer que aquilo que nós pedimos, nós temos que continuar a dizer todos os dias: obrigado, Pai, que eu já tenho aquilo que eu te pedi no nome de Jesus. Eu creio em ti. Todos os dias. Até que dia? Até o dia de recebermos na nossa mão aquilo o qual nós pedimos. O que nós pedimos. Todos os dias você tem que dizer. Todos os dias você se lembra daquilo que você pediu. Todos os dias você diz: obrigado, Pai, que eu já tenho. Obrigado, Pai, que eu já tenho. Obrigado, Pai, que eu já tenho. Todos os dias. E até durante quanto tempo? Não sei. Não sei lhe dizer. Pode ser uns segundos, pode ser uns minutos, umas horas, uns dias, uns meses, uns anos.
Mas é complicado assim. Você crê, não é complicado. Eu uma vez tive que estar a orar 9 anos por um tribunal. A luta era tremenda dentro de mim. Cada vez que eu recebia o papel para ir a esse tribunal, era uma luta tremenda dentro. E eu orava. E levou 9 anos a ser solucionado. 9 anos. Quando chegou o último tribunal da relação a esse processo, mandaram-nos para casa e nem sequer fomos ouvidos. Ficou tudo resolvido. Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só eu toda a glória. Mas será a partir do primeiro minuto que eu orei, será que já não estava resolvido? Já. Só que levou mais tempo que o normal. Talvez. Mas Deus solucionou. Já estava resolvido desde o dia em que eu orei. Eu continuei a confessar e a acreditar que Deus iria dar a libertação, iria dar a salvação. E Ele deu. Só que levou 9 anos. Você começa a pensar, ei pá, no meu caso vai levar assim tanto tempo? Não sei. Mas se você está em fé, se você está com confiança em Deus, você pode andar todos os dias alegre, porque sabe que vai ter vitória no fim. Porque é Deus que nos concede a vitória. E fiel é aquele que prometeu. Você vai receber aquilo que você orou, que Ele prometeu que iria receber. Porque tudo o que pedires orando, creio que recebereis e tê-lo-eis. Ele prometeu. Então você todos os dias deve dizer obrigado, Pai. Aquilo que eu te pedi, eu já tenho na minha vida no nome de Jesus. Obrigado, Pai, que aquilo que eu orei, eu já recebi e já tenho na minha vida no nome de Jesus. Aquela pessoa que está em fé, mesmo que venham dúvidas, eu tenho que expulsar a dúvida e tenho que continuar em fé para poder receber aquilo que você pediu. Você vai dizer, mas isso vai ser uma luta tremenda. Pois aí é que está. Senão Deus não diria, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Ele nunca poria isso na Bíblia. Não, vocês oram e pronto, e vocês não têm mais preocupação nenhuma, ficam tudo, está tudo bem. Não, ele sabe que vai haver resistência. Ele sabe que o diabo vai tentar levantar coisas para nos impedir de confiar e continuar a confiar em Deus. Ele sabe que vai haver resistência para a parte do diabo, mas ele diz, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Resisti à dúvida, resisti à descrença, resisti à falta de fé. Relembrem-se todos os dias. Porquê que Deus me estava a dizer a mim para me tirar da minha vida de ver algumas coisas que eu estou a ver? E não, ouçam, não são coisas, como é que é dizer, não é pornografia, não é nada disso. E há, às vezes, certos filmes, certas coisas que me provocam, me fazem lembrar coisas. Eu acho que é uma injustiça. Quando ouvimos nas notícias dizer isto e aquilo, e a justiça não fez o que devia de fazer, e nós ficamos, é uma injustiça. Deus disse-me, deixas de ver isso. Está a influenciar a tua vida negativamente. Ficas a pensar que não há justiça no planeta, mas quem faz justiça sou eu. Para de ver essas coisas. Para de ser influenciado com essas coisas. É que se fizeres parar, isso vai desaparecer da tua vida. E a paz vai chegar à tua vida. E a tua confiança em mim aumenta. Você percebeu? Caso você não se tenha percebido, o próprio Deus diz que os pensamentos deles são mais altos que os nossos. Ele sabe mais do que nós sabemos alguma vez no planeta.
Ele sabe de que matéria somos, do que é que somos feitos, o que é que nos influencia as nossas vidas. Por isso temos de ter cuidado. Eu há muito me afastei de ver notícias. Quero cada vez menos saber de notícias. Eu lembro-me de um homem de Deus, um homem que ressuscitou várias pessoas dos mortos. Um homem que tinha convidado outro pastor para ir à casa dele e ele estava em Inglaterra. E ele então foi de um chapéu de chuva no braço, um chapéu de coco e o jornal do dia debaixo do braço. E quando bateu à porta daquele homem de Deus, o homem de Deus abriu a porta e a primeira coisa diz, não foi boa tarde nem bom dia, não foi nada. Só lhe perguntou, o que é que você tem debaixo do braço? Ele, é o jornal. Ele virou-se e disse assim, mande-o fora, está cheio de mentiras. Você está a ouvir? Ele estava a dizer que o jornal diário estava cheio de mentiras. Isto quer dizer que lá poderia dizer, não, o que vai acontecer é isto. Mas o homem de Deus ora e aquilo que ia acontecer deixou de acontecer. Então está cheio de mentiras. Mentiras que podem influenciar a sua vida. Podem mudar o seu comportamento. Podem mudar a sua falta. Ou antes, mudar a sua fé para falta de fé. O que é que você está disposto a fazer para andar com Deus? Na Bíblia Sagrada existe um homem onde aparece a descrição desde Adão até chegar a Noé. Há uma descrição de vários homens de Deus e descrição que gerou este, aquele gerou aquele, o outro gerou outro, o outro gerou outro, o outro gerou outro, e depois chegou uma altura que gerou Enoque. E chegou Enoque e Enoque gerou filhos também, mas todos os homens viviam 900 anos. Enoque só andou 300 anos na Terra. E nós ficamos assim, então mas porquê? Porque ele andava com Deus. Como andava com Deus, Deus agarrou nele. Tu já não és digno de estar neste planeta. E levou-o para ele. Enquanto todos os outros viveram 900 anos, é que ele só viveu 300. Você não quer andar com Deus. Você não quer ter vitórias com Deus. Enquanto toda a gente à sua volta diz que é impossível, você diz que é possível. Enquanto tudo diz que é impossível, você diz que é possível. E o que acontece é o que você diz. Sabe que as pessoas vão começar a olhar com outros olhos para si cada vez que você fala? Porque é Deus que lhe concede a vitória. Não é mais ninguém, é Deus. Então, fique na mensagem de hoje, dentro de si, o quê? Não lutar contra pessoas. Não lutar contra pessoas. Perceber que você tem que resistir ao diabo. Você deve perdoar a pessoas, porque senão não vai conseguir ter a bênção na sua vida. Tudo o que pedias orando, creio que recebeste e tê-lo-eis. Orar, confiando em Deus e depois impedir toda a dúvida, toda a erva daninha que chega à sua vida, impedir tudo isso, impedir tudo, todos os comentários que possam fazer à sua volta para o tentar desmotivar, agarrar todos esses comentários e mandar fora da sua mente e não aceitá-los no nome de Jesus. Confessar todos os dias, Senhor, eu já tenho aquilo que eu orei, no nome de Jesus. Deixa-me só. Vamos a Hebreus 4,14. Estamos lá perto. Hebreus 4,14.
Esta passagem é literalmente impressionante. Hebreus 4:14. Paulo escreve aos Hebreus e diz-lhe a visão que ele tem sobre Jesus, a forma de ver Jesus. E diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora veja o que é que está aqui escrito. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus nos vai livrar no momento certo. Deus nos vai livrar das circunstâncias que estamos a passar, daquilo que nos tentaram virar contra nós no tempo oportuno. Vamos ser abençoados e libertos. Deus nos vai ajudar no tempo. Não se esqueça como vencer. Não viver como o mundo vive, mas andar com Deus. Amém? Andar com Deus. O que os outros dizem à sua volta não é a verdade divina. Não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é que você é um mais que vencedor em todas as circunstâncias. E quando você coloca isso dentro de si, dentro do seu espírito e faz, você já venceu no nome. Amém. Amém. Glória a Deus, eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós vamos orar primeiro e depois vamos fazer a Santa Ceia. Vamos lá ficar de pé, 1 de Coríntios. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, calhar houve coisas que eu já perdi na minha vida, que eu não orei como deve ser. Ou antes, orei, acreditei em Ti, e depois que as minhas ações e as minhas palavras, perdi tudo. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Peço perdão de ter duvidado, peço perdão de ter dado ouvido a outras coisas e não confiado em Ti. Tu és poderoso, Tu és o grande, Tu és o El Shaddai, o Deus que supre todas as nossas necessidades. O Deus mais que supre. Senhor, e a partir de hoje se abra um novo capítulo na nossa vida. E que a partir de hoje seja de vitória em vitória, de fé em fé, todas as nossas. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores, segundo a Tua palavra, por aquele que nos amou. Creio em Ti, Senhor. E eu sei que já venci. No nome de Jesus. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e olho para o futuro. Com fé, confiança, que eu serei ajudado a tempo oportuno. E eu sei, em todas as coisas, eu já venci. No nome de Jesus. Amém. Vamos agora fazer a Santa Ceia. Amém.
é importante nas nossas vidas nós sabermos que somos vencedores e que é Deus que nos concede a vitória, mas também é importante nas nossas vidas percebermos que temos que continuar a fazer limpeza a nós próprios. Isto quer dizer, você tem que tomar banho. Claro que tem que tomar banho. Senão ninguém aguenta estar ao pé de si. Uma das coisas que você tem que entender é que você tem que se limpar interiormente. Perceber aquilo de errado que você está a fazer e mudar. Em nome de Jesus. E diz aqui, o que eu recebi do Senhor Jesus, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há muitos entre vós, fracos, doentes, e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Obrigado, Pai. Eu abençoo este pão, este vinho, em nome de Jesus, e vai ser distribuído para os nossos irmãos. Amém. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém. Pai, nós levantamos o pão, Senhor, símbolo do corpo de Jesus. Levantamos o pão, Senhor, e te agradecemos por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Nos lembramos dele, do que ele fez por nós. Lembramos do que tu proporcionaste para cada um de nós, para podermos ter tu como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus. Tomamos parte deste pão, no nome de Jesus. Amém. Pai, agora levantamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz. Levantamos o cálice e, como Jesus disse, tomai, bebei em memória de mim. Hoje tomamos e bebemos em memória de Jesus, pelo que ele fez por nós, para que nunca seja esquecido que Jesus morreu por nós na cruz, para que nos pudesse vir a salvação, libertação e bênção às nossas vidas. No nome de Jesus. Eu tomo o cálice no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nos concederes o privilégio de pertencer à tua família.
E obrigado pelo teu grande amor por nós. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Cheia de vitórias no nome de Jesus. Não se esqueça, vai depender de si. Amém.